Sejam todos bem-vindas e bem-vindas a mais um seminário do programa de pós-graduação em Educação Matemática. O tema de hoje: tem cabimento? Composições e reverberações de uma tese. Hoje, proferido pela professora doutora Vivian Nantes Muniz Franco e professora doutora Luzia Aparecida de Souza. Esse seminário abordará o percurso e as reverberações de uma pesquisa sobre descabimentos de elaborações de crianças em início de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, problematizando modos como seus gestos, falas e invenções são reconhecidos nos processos de ensino e aprendizagem, bem como que é reconhecido como saber matemático. Propomos, com a pesquisa apresentada, um olhar para a escola, em que múltiplas formas de existir e conhecer podem ser acolhidas e respeitadas, gerando um impacto significativo na construção de uma educação pela matemática mais justa e com mais cabimentos. Então, com a palavra, professora Vivian e professora Luzia. Boa tarde. Quero começar agradecendo, a professora Cláudia pelo convite para estarmos aqui hoje. A professora Cláudia pediu para que a gente viesse e falasse sobre o processo de premiação da CAPES. E a gente não conseguiu fazer isso. A gente ficou muito sem jeito de fazer isso, sem meios de fazer isso. Então a gente vai falar da tese, das discussões que levaram até esse momento de premiação. No final a gente vai explicar um pouquinho como é que é esse processo da CAPES, mas bem rapidamente ali no fim já do seminário, tá bom? Eu também quero já de início me desculpar com vocês, porque eu vou ter que sair 20 minutos antes das 5. O Francisco tem hoje uma apresentação na escola, uma exposição que começa às 5 da tarde, então eu preciso estar lá às 5 da tarde. E então a Vivian vai continuar aqui com vocês, mas eu vou me ausentar a partir das 16h40, tá bom? Eu vou tocar uma área aqui e é por isso. Tá? Bom, nós optamos então por ter uma conversa, um diálogo com vocês sobre essa tese, e essa ideia dos cabimentos. E o primeiro slide que a gente optou por trazer é um mapeamento de um cenário em que se encontrava o país, o mundo todo, no início da pesquisa, durante o desenvolvimento do doutorado da Vivian. O ambiente em que vivemos, trabalhamos, pesquisamos, por conta do nosso referencial teórico, ele não é lido como um pano de fundo onde coisas acontecem. Eles participam, o cenário, esse ambiente participa ativamente das coisas, das relações que se estabelecem nesse espaço. Tal como uma mesa redonda ou quadrangular como essa interfere diretamente na qualidade das interações, um espaço de sala de aula, numa escola ou noutra, também interfere diretamente na aula que é operacionalizada ali dentro. Então, tal como isso, o cenário pandêmico para a gente ele não é só contexto de fundo, mas ele é parte, ele tem agência dentro dos movimentos investigados pela Vivian durante o doutorado dela. No caso da pesquisa da Vivian, especificamente, esse cenário age ativamente, inclusive, na expansão de um olhar para a ideia de escola, que antes era muito vinculada à noção do prédio escolar, então a gente se acostumou a se referir à escola como aquele prédio escolar, aquela instituição, e o que acontece dentro daquela arquitetura. Mas durante a pandemia, essa noção de escola ela é ampliada porque ela envolve um ambiente doméstico, das casas desses alunos, onde alguns outros personagens se colocam dentro desse processo de educação formal, inclusive
com a mesma ideia de disciplinarização de corpos que agora é exercida pelo pai, pela mãe, na ideia de que a criança se mantenha na cadeira, se mantenha atenta, não se distraia com outras coisas, enfim, existe ainda um processo de disciplinarização que agora é assumido muitas vezes pela família em casa, né, como um modo de manter o filho na escola naquele período. Nós falamos a partir de alguns movimentos de priorização, e esses movimentos têm dialogado com perspectivas pós-humanistas. Então, na pesquisa da Vivian, exercita um pouco desse lugar, né, que é o de pensar o mundo como um conjunto de interações que produzem agência e cortes agenciais específicos, como, por exemplo, o sujeito, o estudante, o sujeito pesquisador, professor ou a escola, enfim. Todos esses elementos são tomados como cortes agenciais dentro de uma interação que é muito mais ampla que isso, que produz modos de se afirmar e estar no mundo. Produz, inclusive, a própria ideia de que o mundo sem nós, né, ainda é mundo, e a gente viu durante a pandemia várias cidades, peixes retornando para os rios, a diminuição de poluição, enfim, a gente vê todo um ambiente como ele avança em relação à redução do espaço que o ser humano ocupa naquele momento. Tá? A gente também vê quais as formas de vida que são eliminadas ou que vivem em condições precárias quando se pensa no ser humano como prioridade, colocando o meio ambiente como aquém, como lugar de estratificação, de destruição ambiental. E a gente também vê, quando a gente olha só para as relações humanas, o quanto alguns corpos se estabelecem socialmente dentro das interações que ocorrem, são afirmados como mais matáveis do que outros corpos. Essa perspectiva, então, nos chama a atenção para a ideia de que há, nessas interações que produzimos atualmente, né, dentro do conceito de humanidade, há uma noção de que há humanos que são mais humanos que outros humanos. Essa pressuposição, né, de que existem humanos que são mais humanos do que outros, ela é operada principalmente por uma noção metafísica do mundo, que é a ideia de que existem qualidades que são inerentes às pessoas. No caso da Vivian, como a gente trabalha com a questão da infância, existem por aí, né, várias teorias que se baseiam na ideia metafísica de que a criança é um ser imaturo, um ser ingênuo, um ser que não é, mas um dia será alguém na vida, e essa é uma das perguntas mais comuns de se fazer para uma criança. O que ela vai ser na vida, né? O que ela vai ser no futuro. Em paralelo a essa movimentação, né, que parte de uma pressuposição metafísica, e que se preocupa, portanto, em se existem qualidades inerentes, qual é a qualidade das representações que se fazem, então, do que é real. Que lei representa, que teoria representa melhor isso que é inerente ao ser humano. Num outro movimento paralelo a esse, ocorrem alguns esforços vinculados principalmente a movimentos feministas, pós-coloniais, teóricos queer, entre inúmeros outros grupos que desafiam a ideia de representacionismo e que afirmam diferentes processos sociais de produção de sujeitos, que aqueles primeiros vinculados à pressuposição metafísica tentam o tempo todo representar. O que a gente faz, né, no grupo, e em específico na pesquisa da Vivian, é pensar, então, a partir de um exame das práticas através das quais fronteiras diferenciais são estabilizadas ou desestabilizadas. Afirmando, então, que é através das interações agenciais de ação, de atividade específicas, que as fronteiras e as propriedades dos componentes dos fenômenos tornam-se determinadas e que particulares conceitos corporizados adquirem significado. Então, a gente parte de um princípio teórico
de que as qualidades não são inerentes a pessoas, objetos ou processos, mas que as interações produzem formas de estar e sofrer a existência no mundo. Essa pressuposição teórica também nos coloca necessariamente no embate em relação à noção de organização do mundo a partir de uma lógica binária, que é vinculada ao princípio colonizador, da ideia de que existe sempre uma linha divisória muito clara, uma geografia da exclusão, uma geometria da exclusão, que diz aquele que é o um e aquele que é o outro, a partir do padrão colocado como um. A ideia aqui é, então, se colocar no movimento de perturbar essa organização binária do mundo, que vai opor, inclusive, a ideia da criança e adulto como um modo de praticar injustiça epistêmica, partindo do ponto de vista de que existe uma diferença, né? A ideia da injustiça epistêmica parte da diferença de que existem capacidades diferentes quando a gente olha para uma criança como sendo um ser imaturo e ingênuo e para um adulto como aquele ser humano pronto, né? Então a ideia da pesquisa é perturbar essas noções e essa organização binária que dentro da ideia etária produz a afirmação de uma separação entre indivíduos, crianças e adultos. Nós então estamos partindo não da separação entre sujeito e objeto, mas da ideia de fenômenos que vão considerar, junto com a Karen Barad, que essas fronteiras que sustentam alguns discursos, inclusive de identitários, elas não param quietas, elas estão se reconfigurando o tempo todo. E a Karen Barad, dentro do seu processo de teorização, vai colocar esse movimento de perturbação, ou de interferência, ou de análise de efeitos sem pensar em causas, que a gente também aprendeu a pensar em efeitos ligados a uma localização de uma causa, como um princípio metodológico de pesquisa. Ela vai reconsiderar essa noção de escala, que orientou muitas vezes o processo analítico dentro do ambiente acadêmico, na ideia de que eu preciso sempre, para falar de uma coisa, falar do cenário um pouquinho maior e daquele, né, do bairro, da cidade, do estado, como se as coisas no mundo operassem de um modo dentro dessa escala, né? A própria noção da pandemia, a própria ideia da pandemia, ou da bomba atômica, que estava nos primeiros slides, elas já seriam suficientes para questionar essa nossa ideia escalar do mundo, né? A gente tem um vírus microscópico que rearranja todos os modos de se viver no planeta, né? Frente a isso, o que a Karen Barad propõe é, então, esse mapeamento investigativo, né, de pesquisas acadêmicas na direção de rastrear emaranhados com uma escolha analítica talvez mais potente para o que ela quer. Não mais potente no mundo, então agora todo mundo tem que fazer isso, porque essa é uma diferença importante de se colocar, né? As teorizações que são feitas a partir da teoria, né, dessa teórica Karen Barad, elas não são teorizações de cancelamento de outras teorias, no sentido de que agora isso vale e aquilo não mais, isso é contemporâneo e aquilo é ingênuo. Não é isso que se coloca, né? A ideia é sempre pensar que o modo como eu crio um olhar investigativo, o óculos metodológico que eu uso, produz o que eu chamo de realidade no mundo, independente de qual é essa minha teoria. Então, a ideia é ficar atento para saber qual é o óculos que você está usando, porque o mundo que você enxerga, você só está enxergando porque é esse o óculos que você usa. É importante, então, só reafirmar, né, que acho que a gente parte na pesquisa da Vivian, então, de uma perspectiva ecológica de agência, de mapeamento de emaranhados, e esse movimento, né, de mapear emaranhados, ele tem sustentado inúmeras pesquisas em diversos países. A gente tem
só na África do Sul, onde começamos a fazer esse estudo, várias pesquisadoras, a Viviane Bozalek, Carrie Morris, que agora está na Finlândia, mas também tem a Rosie Reynolds, a Joanne Pierce, e desenvolvendo pesquisas na direção de pensar, dentro dessa perspectiva ecológica de agência, outras questões que estão nesses emaranhados dos recortes agenciais que fazemos quando fazemos uma pesquisa. Tá? Acho que é isso. A pesquisa da Viviane, então, que eu vou passar para ela agora, é um modo, né, acho que ela propõe com a tese dela, um modo de habitar o problema, no sentido de pensar nessas diferenças, nos diferentes agentes envolvidos, os seus habitats, reconhecendo essa dimensão etoecológica de se colocar no mundo. Então, pensando a ideia de habitabilidade como uma condição de coexistência e não de superioridade necessariamente. Então, o espaço da escola é só um espaço onde aquele conhecimento formal tem que massacrar todas as experiências que os estudantes, independente da idade, trazem para a escola, porque existe uma hierarquia de conhecimentos lá dentro. A ideia não é essa, a ideia é pensar nessa característica, nessa potência de habitabilidade de diversos espaços, mas também de uma sala de aula de matemática, pensando na coexistência, no movimento de colocar-se em situações com os implicados, negando uma posição neutra e desresponsabilizada, mas trabalhando a noção coletiva de responsabilidade, na ideia de habilidade de responder a todas essas linhas que compõem o emaranhado ou as interações que nos produzem o mundo. É isso. Boa tarde, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agradeço também pelo convite, né, do seminário, da professora Cláudia, de toda a comissão do seminário, e estar aqui também com a Luzia, né, continuar compondo com ela, mesmo depois da defesa da tese. E eu quero fazer um agradecimento especial também para o programa, em nome de vocês que estão aqui, né, acho que alguns eu estive junto, mas tem muita gente nova, muita gente com quem eu não cheguei a trabalhar, mas eu estou por aqui, estive por aqui desde 2012, lá na graduação, participei, pensando no contexto do programa de pós-graduação, no meu primeiro CZMAT, estava ainda como aluna de iniciação científica, e passei por muita coisa com todo mundo, né? Muitas alegrias, mas também muita coisa pesada, de sofrimento, de pós-graduando, que a gente compartilha, choros e alegrias e comidinhas de defesa de tese, de dissertação, mas é uma delícia voltar. Fiquei bastante por aqui, então percebi o quanto eu estava com saudade, né, de todo o espaço, mas é um espaço que são vocês todos aqui, né? Bom, eu vou falar também um pouco mais na direção que nós produzimos com a tese, então a gente vai conversando mais adiante, tá? E estamos aqui, estamos em meio à pandemia, entre crianças que narram e escritas hesitantes, que riscam e erram, que rabiscam silêncios, que cantam. Estamos diante de telas que falham, de câmeras desligadas, de presenças misturadas a ausências. Não perguntamos o que falta, perguntamos o que cabe. Cabem as perguntas que não querem respostas prontas, que não são respostas, que não são perguntas. Cabem os gestos que escapam uma tarefa, cabem os erros, as intervenções, os restos, a letra A, a letra O, o número 15. Vocês estão lavando as mãos direitinho? Cabem dipladênias que erram o nome e no erro se espalham de pandemias,
de pandemia que crescem tortas, desviadas, improváveis. Cabem os cabimentos que a infância insiste em inventar. Por que não reconhecer o que a criança produz como teórico? Isso é injustiça epistêmica. Estamos em malha, em teia, em tear. Historiografando um tempo estranho, cruel, contando mortos. A tarefa é riscar o caracol na calçada de casa que não tem calçada. É entrar na aula online com o celular da mãe que está no trabalho. Na casa da avó que não sabe ligar o microfone. Do lado do cachorro que quer brincar. Ontem a gente sobreviveu. Não separamos infância de escola, matemática de corpo, pandemia de vida. Estamos em interações, cortando juntos, sempre juntos, nunca sozinhos. Somos atravessados pelo pós-humano que não é distante, mas agora, pelos ruídos, pelos restos, pelas sobreposições que recusam fronteiras. Não contamos uma história linear. Não descrevemos começo, meio e fim. Tentamos. Difratamos, cortamos e recompomos. Lemos fragmentos uns através dos outros. Não registramos isso, lemos. Compomos um catálogo de brevidades não ignoradas. Inventamos uma escrita que não é conclusão, mas reverberação. Infância é força, não falta. É tempo no gerúndio, criançando. É agora, é desejo, é instante. Infância é um grito que não se deixa calar pelas respostas já sabidas. É parto. Um grito não tão alto porque o irmão do Theo está dormindo. Infância é o que insiste em caber quando parecia impossível caber. Coube mais de um ano de aprendizagem em uma tela de 14 polegadas. Coube anos de pesquisa em 100 e poucas páginas. Estamos juntos com as crianças, não sobre elas. Estamos juntos com a matemática, não para explicá-la, mas para deixá-la reverberar em nós, como gesto, como corpo, como acontecimento. E estamos juntos com a pesquisa, não como arquivo, mas como vida. E assim, o que temos não são resultados, mais uma vez, são reverberações. Não são conclusões, mas deslocamentos. Não são certezas, mas a insistência de permanecer na pergunta: o que cabe? Não sabemos se tem cabimentos, né? E a nossa tese, ela está intitulada Tem Cabimento? Infâncias, Matemáticas e Vidas na Pandemia. O nome de fé da nossa fala, né, do seminário. E acho que uma das grandes dificuldades é pensar esse lugar da tese, de uma tese, né, quando a gente teima de trazer todo o movimento de vida para compor com isso que a gente chama de tese. Né? Acho que a tese, o material, o arquivo de 100 e poucas páginas, é um resquício de alguns anos de trabalho, de alguns ensaios de escrita, de produção. E a opção por falar um pouco desse contexto metodológico, de escrita do material, é também falar das nossas angústias e das nossas insistências e essa tentativa, né, não de capturar uma vida que estava acontecendo, mas de permitir que essa vida se compusesse também no caminho, no percurso e nesse caso, né, na escrita, que eu acho que é o que fica depois de tudo passado, né? Então, metodologicamente, a gente estava vivendo um caos. Eu começo o doutorado em 2019. Em 2019 a gente fica naquele processo, né, das disciplinas e tudo mais. A ideia, em 2020, a gente vai fazer pesquisa. E aí teve aquela coisa de, né, um comitê de ética, tomou um pouquinho de tempo.
E aí, nesse movimento, eu me lembro até hoje, a gente estava organizando a aula inaugural. A gente tinha pedido um monte de bolo, estava ali nessa coisa, né? E aí vem essa notícia do primeiro caso da Covid-19 em Campo Grande. E até então a gente, pensando aquilo, né? Não pensava que isso ia impactar a pesquisa de algum modo. A gente achava que ia impactar nossas vidas por 1 ou 2 semanas, que não tinha álcool gel no mercado, mas que logo as coisas iam se normalizar, né? Pensando nessa fala da normalização com a qual a gente tem como hábito buscar, né, de algum modo. E aí isso não acontece. Então você pensa, 1 ano dá para esperar, um doutorado dá para ficar ali esperando para ir fazer a pesquisa. E isso não volta, né? Então a gente fica esperando por uma escola que era mais confortável de pesquisar, a escola que a gente conhece. Uma estrutura, uma sala de aula com os alunos, então produzir narrativa com os alunos era talvez ali um pouco mais confortável, depois que eu já comecei a pensar essas coisas no mestrado. E isso em uma sala de aula aconteceria, mas a gente não tinha sala de aula. Então a gente vai para esse cenário da pandemia e das aulas remotas e vamos produzir pesquisa com algumas turmas de primeiro ano do ensino fundamental de uma escola municipal aqui de Campo Grande, em que estavam acontecendo as aulas remotas, né? Isso não foi uma realidade para todas as escolas públicas. Os alunos recebiam também certas atividades e o público que participava das aulas, e é por isso que a gente fala tanto de ausências, eram cerca de 8, 9 alunos. De uma turma da rede municipal, provavelmente ali muitos outros não participavam, não estavam, né? Crianças que eu nem cheguei a conhecer. Então a gente produz coisas, eu falo coisas porque era isso, assim. Então o que eu produzo a partir disso? O que o Comitê de Ética me autoriza, né? Em termos de filmagem, de produção de narrativa, de falas. E aí eu começo a me sensibilizar com aquele espaço e fazer registros a partir do que salta, né, das falas das crianças. E aí a gente se percebe nesse movimento difrativo de olhar para algumas perturbações. Então, algumas, depois, na escrita, a gente chama isso de entradas difrativas das crianças, né? Então, a gente está ali, bonitinho, numa aula de matemática, acontecendo conforme o planejamento, e a criança solta alguma coisa que perturba aquilo, né? Que perturba aquele movimento linear de uma aula de matemática, de um planejamento de matemática, de uma fala de uma professora de matemática. Nesse caso, eram professoras pedagogas, né? E eu não acompanhei apenas aulas de matemática, mas falo disso também trazendo um pouco do meu lugar aqui hoje, né? De professora de matemática. Então, a gente começa a produzir a partir disso e com isso. Isso é caótico, isso me gerou horas de coisas para pensar, para olhar. Você terminar ali essa uma aulinha de aula e ficar pensando sobre o que apareceu ali, e essa tentativa de não esquecer, né, o que aconteceu ali. Como que eu produzo uma escrita a partir de algo que eu observei em um contexto de pandemia e que, inclusive, também a perda de memória era um dos sintomas da doença, né, que perturbava a gente. Então, como que eu produzo sensibilidades num contexto que há uma doença no ar que perturbava as nossas sensibilidades, olfato, paladar, né, e outros tipos, e o tato, né, o contato, a presença, o contato físico. Então, esse movimento de pensar numa metodologia que coubesse, não diria, né, mas assim, aí entra essa questão do cabimento, né? Quais metodologias, quais tecnologias cabem, e aí não é para caber, mas a gente precisa fazer algumas coisas caberem para fechar o material, para passar por uma avaliação, né? Nesse movimento todo, nesse movimento em que a minha vida também e a dos meus familiares
estava perturbado, né? Estava angustiado, estava em risco. Vivi todo esse processo de espera das vacinas, de faixa etária, ficar ali na fila, né? Quando chega a sua faixa etária, você é o primeiro que está ali na fila, e de convencer familiares a se vacinarem, a se protegerem, a se cuidarem. Então, era um cenário caótico, né? E metodologicamente, eu demoro para me reconhecer nesse lugar de que eu estava em pesquisa. Então, a pesquisa está acontecendo junto, né? Emaranhado a todo esse lugar. Então, acho que isso que a Luzia fala, né? É um esforço de manifestar ali na tese, na escrita, de que a pandemia não é um contexto, não é um cenário onde aconteceu, mas é matéria de produção, né? de composição com tudo que a gente estava vendo, falando, sentindo, escrevendo naquele lugar, né? Nesse lugar. Então, a metodologia difrativa, ela chega no meio do caminho, ela compõe com o que nós já vimos produzindo, como algo que não acolhe, né, mas que aceita esse modo, né, conversa com esse modo perturbado das coisas acontecerem e se produzirem, né? Então, a difração, ela se coloca nessa proposição, eu diria, né, de algo que conversa e provoca perturbações. Então, quando a gente está caminhando, né, para algumas estabilidades, então agora eu comecei a produzir dados, então eu estou assistindo às aulas das crianças, e aí você entra num ritmo, né? Então agora eu estou produzindo pesquisa assim, estou assistindo às aulas, e aí quando isso começa a se estabilizar, a proposta desse contexto da difração, né, é como que eu perturbo isso, que já está começando a convergir, que já está começando a caminhar para algo cômodo e normalizado. E aí a gente começa a produzir, não produzir, porque acho que as crianças nos ajudam nesse sentido, né? A gente começa a olhar para as perturbações e para as provocações que as crianças e a infância e também outras materialidades vão apresentando nesse caminho, né? Então, vem um processo ali também que permeia tudo isso de escrita, que é dolorosíssima, que é dificílimo. Eu tive já muitas brigas com esse movimento todo de escrita. Então, se produzir a pesquisa já estava sendo caótico, como que eu escrevo sobre o caos, né? Sobre os meus caos todos que eu estava vivendo? E eu acho que quando a difração entra, enquanto perspectiva teórica e metodológica, eu acho que eu fico confortável no sentido de que eu não preciso mais fingir que o meu pensamento tem começo, meio e fim. Que é uma briga muito grande, assim, né? Começar a escrever um texto, um artigo, eu falava, cara, eu tenho um meio, mas eu não sei começar, não dou conta de terminar, às vezes eu tiro o fim e não dava conta de fazer um meio, e era uma briga interna mesmo, de modo de escrita, de modo de pensamento. E aí a difração me ajuda não a estabilizar isso, mas a externalizar isso, né? Acho que de reconhecer isso como um modo de produção, como um modo de produzir pesquisa, de estar na escrita, de produzir um texto, de pensar no texto, inclusive a não produção de um texto. Acho que ficou super. Mas só para formalizar, né, essa ideia da difração, quando a gente pensa na difração enquanto escrita, mas também metodologicamente falando, os fragmentos materiais, então todos esses elementos que a gente vai trazendo
como tendo pertencido a esse momento de produção de pesquisa, não devem ser lidos como causalmente ligados, no sentido de causalidade linear, algo que a Luzia falou, né? Nem meramente análogos. Em vez disso, eles devem ser pegos como cristais e girados, permitindo que a luz se difrate através deles, vendo o padrão geral que já está dentro de cada fragmento, mas também observando constelações internas de percepções brilharem, mesmo que apenas momentaneamente. Então, isso é um pouco do que a Barnard traz nessa tentativa de materializar, até não exemplificar, mas tentar compor uma percepção desse movimento, né, de difração. Eu vou trazendo alguns registros que eu tenho desse movimento, né? Então, a escrita difrativa foi também um modo de pensar, uma metodologia que se faz ao escrever, ao errar, ao hesitar. Toda escrita é um corte, todo corte é também criação. Eu acho que isso também resulta uma das grandes angústias, assim, né? Quando a gente produz uma pesquisa, a gente se apega muito àquilo que a gente produz. Então, lidar com o material, com as materialidades de produção em tese, é muito difícil porque a gente não quer abandonar, não quer deixar para trás algumas coisas, né? E esse pensamento, acho que é um pensamento que eu tinha desde a vida do mestrado, né? Que eu falo de tudo isso, e não tem tudo isso que precisa ser falado, né? Como que eu produzo algumas coisas com isso? Então, tudo que vem para a tese, desse movimento de observação das aulas, dos encontros, são recortes, são cortes, são escolhas, e escolhas que eu fui fazendo, né, ao longo desse processo. E ficam muitas outras, né, que fica ali um dó grande, que ficam algumas coisas que parece que a gente não dá conta de pensar, e sempre tem esse movimento de não ter conta, de não conseguir falar de tudo, porque existe ainda, no fundo, essa busca de uma tentativa de cobrir todo um cenário investigado, né? E aí isso eu falo para mim mesma, né? Eu ainda vou me falando essas sinalizações que ainda são alguns incômodos para a gente ir lidando, né? Acho que até o fim. E dentro desse contexto, acho que na tese a gente mantém uma discussão que vinha sendo feita desde o mestrado acerca desse contexto da infância, mas eu acho que aqui a gente consegue atacar um pouco mais essa questão de alguns cabimentos, né, que a gente impõe para a infância. E aí a gente tenta se afastar desse pensamento de uma infância como pureza ou como promessa, do vir a ser alguma coisa que ainda não é, um adulto que ainda não é, né? Para pensar uma criança como fissura, uma criança que produz essas instabilidades e nos ajuda a pensar e a produzir, mas não também de atribuir à criança esse papel de me ajudar a fazer a pesquisa, mas de perceber essas produções infantis também potentes teoricamente, né? De me produzir, de produzir alguns pensamentos e alguns direcionamentos para a pesquisa, né? A partir do que a criança produz comigo, do que eu produzo com elas. Vou ler aqui, eu acho. Então, dissipando já muito cedo ideias romantizadas sobre a vida durante a infância, crianças desprovidas de mal-estar, de maldade, de percepção de alguma realidade, a infância está também impregnada de contradições, de dissensos, de fissuras, justamente por onde algo outro da ordem do acontecimento sempre pode brotar. Então, acho que esse movimento de produzir outras coisas, de produzir novidades, de pensar novos, né? O novo, a partir do que as crianças trazem, é um movimento que a gente faz aqui na tese.
exclusivamente, mas também pensando sobre a matemática. Então, as crianças elas perturbam algumas ordens numéricas e elas manifestam algumas preocupações que a gente fica assim, o que eu faria? Né? Que outras coisas eu produziria além do que foi produzido com essas entradas das crianças? Né? E é perturbador, porque a gente se coloca ali, né, nesse movimento de pesquisador, mas também de professor, né, de como que a gente produz outras coisas, porque a gente não quer produzir outras coisas, não quer do querer de uma vontade própria, né, mas assim, a gente quer seguir o que precisa ser feito no contexto de uma aula, que é um planejamento, que é um organizador curricular. Então, todo esse movimento também é de questionar a própria matemática, a própria organização curricular da matemática, os próprios documentos, todos que regem esse estar ali em sala de aula. A justiça epistêmica, ela surge nesse contexto, então, né, de se eu estou entendendo que o que as crianças produz comigo, assim como os referenciais teóricos, assim como outras leituras, isso precisa ser dado importância a isso, mas não também, né, para dizer que tem importância para isso. Mas a gente acaba abrindo mão, né, de algumas outras escolhas e se permite produzir em algumas direções que não são comumente produzidas. E dentro da tese a gente faz essa discussão justamente acho que questionando também esse empoderamento da matemática que não se deixa muitas vezes, né, perturbar por algumas colocações das crianças. Então, eu vou trazendo alguns acertos, mas a própria infância questiona o que a gente coloca enquanto ordem, enquanto prioridade de ensino da matemática, mas o que elas dizem por serem crianças ou por estarem ali no lugar de alguém que está aprendendo, então ainda não sabe, e eu sei mais, porque eu estou aqui como professor e eu já sei o que eu tenho que falar para você, provocou também muitas percepções de como algumas falas, né, da criança, alguns gestos, algumas manifestações dariam conta de mexer bastante, acho que com que a gente já tem muito certinho ali, entendido como uma matemática escolar. Então, quando a Luzia coloca, né, essa nossa tentativa de buscar a escola nesse outro formato, é muito isso. Então, a escola ela conseguiu, na medida do possível, se colocar enquanto escola, né, naquele espaço do online. Então, havia sempre uma preocupação da criança, se ela está com uniforme, se ela está sentada em uma cadeira. Ali havia um pouco mais de controle com relação ao silêncio, porque bastava desligar os microfones. Então, algumas professoras iam para essa direção, todo mundo desliga o microfone, outras não, e com o microfone ligado, né, as reverberações aconteciam, mas também não significava que elas não seriam ignoradas de algum modo, assim como acontece em sala de aula. E teve esse episódio do Guilherme, então vamos todos ficar incomodados, porque acho que todos estavam de uniforme e o Guilherme estava com a camiseta do Corinthians. E eles não deixavam a professora seguir, porque acho que eles queriam um tipo de punição, de observação por parte da professora, para que fosse, né, sabe? E eu acho que era mais no sentido de se ele pode, então a gente também pode, do que não tira dele, né? Mas a escola insistia, então a escola tinha um grupo do WhatsApp, com as orientações todas antes, né? E o
sentido disso, né? De exigir um uniforme em casa, né, das crianças, que é a manutenção desse entendimento do que é a escola, né? Como se operacionaliza isso. E é também interessante, acho que quando eu trago isso, né, também é um modo de dizer que ainda não dá conta de explorar outros modos, mas quando eu falo as falas das crianças, são gestos, né? É falar de gestos, porque não são elas falando apenas, ou externalizando através da palavra, né? Eu tenho, acho que, todo o cenário bucal desse aluno, todos os dentes de cima, de baixo, o nariz, o ventilador da casa dele, todos esses registros, porque é um processo de experimentação também de um outro espaço, né? Do espaço câmera, e é falar disso que compõe, né? É uma sala de aula. Hoje a gente vai aprender matemática. A minha mãe já me ensinou matemática. A professora. O 3, uma barriguinha, outra barrigona. Desce, faz uma barriguinha, e o Theo chama a professora porque ele quer falar. Eu tenho 6 anos, por isso que eu estou no primeiro ano. Tá bom, agora vamos voltar para a nossa aula. Então, existia essa movimentação das crianças, elas manifestavam os seus interesses. Então, não é uma coisa assim, acho que é diferente de uma turma de ensino médio, de ensino fundamental, que eles são mais conformados, né? A gente vai aprender matemática hoje, mas eu já sei. Então, não importa o que você tem, né? Minha mãe já me ensinou matemática. Então, não sei, eu não fiquei sabendo o que ele sabia, o que a mãe dele ensinou, né? O que ele já conhecia. E eles tinham um apreço enorme pelo número 6. Então, qualquer outro número era muito desinteressante, porque eles estavam com 6 anos. Então, sempre eles davam um jeito de puxar a conversa para o número 6, mas o número 6 passou. Então, teve o 1, 2, o 3, o 4, o 5, aí o 6. Aí depois já não era mais o 6, mas era muito interessante essa tentativa ou de antecipação ou de resgate deles pelo número 6. E por alguns outros números também comuns à rotina deles, né? Então eles tinham muito isso, um pouco disso também com o número 1. E era algumas coisas assim, eram entristecedoras, do tipo, teria o número 1 na porta da nossa sala, professor? Porque eles não viveram o primeiro ano na escola. Então, todo aquele contexto de decoração da sala, né, nesse momento, e eu lembro que eles perguntavam muito isso, assim, a gente teria recreio? Eles não vivenciaram essa organização. Então, ao mesmo tempo que é uma escola ali acontecendo, acho que tem essa discussão da ausência, né? Então, eles foram privados de muitas coisas de uma escola, e eles não foram privados de uma escola normatizada, né? Da normalização da escola. Eles foram privados de uma socialização, e era entristecedor, assim, assistir, né? Acompanhar. Só voltar um pouquinho em relação à questão do uniforme, né? Percebam que é um movimento na direção de que, se todos mesmo em casa se vestem com uniforme, o modo de performar vestimenta, aquilo que eu gosto de vestir, as coisas, eles são considerados distração em relação ao ensino, né? Então, quase que uniformizar é matar essa distração. E isso é feito em nome de uma concentração maior para o ensino. Acho que essa questão da distração aparece muito, assim, né? Não na tese, mas lembrando agora, né? Então, tem o aluno que tem a cadeira que gira. Por que eu fico pensando, por que as cadeiras da escola não giram? Não é intencional, né? Ele ficava girando, já pensou 30 alunos girando, né?
que ele vai fazer isso. A janela, tem muita coisa assim de aluno que levanta e vai olhar a janela. E deixa ali a professora, né? Falando sozinha do lado, bem, assim. E a escola dá conta. Então eu sinto que acho que a tristeza da escola era não dar conta das distrações, assim, como ela dá numa sala de aula quadrada fechada. Esse é um tema, uma partezinha de uma aula de matemática. Eles estavam produzindo problemas, então a professora perguntava para cada aluno a fruta favorita e criava junto com eles um problema. Depois eles resolviam com as tampinhas que eles tinham, né? Ela sempre pedia que eles estivessem com os materiais concretos antes de começar a aula. Então a irmã do Theo comprou 13 cachos de uva, mas estragaram 3 cachos. Com quantos cachos de uva Theo ficou então? Professora, você sabia que um dia minha prima achou uma aranha dentro de uma uva? E aí eles resolveram a subtração. Então já estava incomodada, porque a professora tinha escrito o nome dele com acento no começo, né? Ela ia digitando junto. E aí ele pediu que ela retirasse o acento, e aí depois ele trouxe essa questão da uva e passou, assim, né? Passe. Algumas coisas, muitas coisas que as crianças trouxeram de vida, eu acho que também por isso eu falo, né, do título, não cabiam na escola, no problema de matemática, na aula de resolução de problemas de explicação de matemática. E percebam que é de vida, mas também é de matemática, né? Porque a aranha ocupar uma uva é um caso de subtração, né? Está dentro do que estava sendo discutido ali. Eu perdi uma uva para a aranha. Mas essa ideia ela não é explorada, né? Assim como a composição no 6, tá? No 3, se eu juntar 2 3, eu tenho um 6, que é o que você, né, quer falar sobre. Vamos contar quantas aranhas tem? Então aparece uma aranha. Átila, parece mais caranguejo. São aranhas, né? Todo mundo concorda que tem 2 aranhas? Parece caranguejo. Era um problema visual, a professora trouxe as imagens, e aí ele insiste, ele não resolve o problema. Porque o problema para ele é que eram caranguejos e não aranhas. Prof, eu quero voltar para a aula. Existiam muitas falas na direção de por que os outros não entraram? Por que os outros colegas não estão? Será que amanhã vem todo mundo? Eles falavam muito isso, né? E havia uma ansiedade imensa com relação ao voltar para a escola. E a gente não sabia dizer, né, se a gente ia voltar, quando ia voltar, principalmente nesse momento. Né? Depois eles voltam naquele formato híbrido e com rodízio, né, de turmas, mas nesse momento a gente não sabia dizer. A gente também queria voltar. E uma das reverberações da tese, né, foi um catálogo de brevidades não ignoradas, que é um Padlet, em que eu trago algumas composições. Acho que gostaria de trazer mais coisas, ainda tenho alimentado esse material. É aberto para também ser alimentado por vocês, por outras, né? Mas acho que é esse movimento de assumir as materialidades que se compõem junto com a gente, né? De saber que você não está ali só pensando no mundo, mas que existe um mundo que se compõe com a gente, que nos atravessa o tempo todo e que nos insubordina também, né? De algum modo, se houver um tipo de abertura ou sensibilidade para essas
interrogações que o mundo vai fazendo para a gente, né? Então, abrir os poros, arejar os sentidos, perceber, abater-se pelo inesperado, por uma imagem, por várias, por uma palavra, um gesto, um som, um olho e uma sutil pergunta e muitas. Não ter resposta, vacilar. E sim, ser contaminado por manifestações infantes, vacinar-se. Ler com as pontas dos dedos, fechar os olhos, performar uma leitura, insubordinar. O que uma tese faz quando é feita de vida? É isso que tentamos fazer e falar. E aí, meu prêmio? Agora, a parte que a Cláudia pediu pra gente. A Cláudia pediu pra gente falar disso aqui. A verdade é que a gente foi olhar para isso aqui depois do prêmio. Porque a gente nunca olhou para isso aqui. Eu não sei se algum de vocês tinha olhado, mas a gente tem um protocolo no programa, né, Marilena, sempre desde que temos doutorado, a ideia é encaminhar a indicação do programa, como todos os programas de doutorado fazem. Então a gente faz uma seleção interna, né? Antes os orientadores indicavam, agora as pessoas podem, né, nesse último, se colocar, se candidatar, enfim, e os orientadores dão ou não anuência para essa manifestação de interesse. Uma seleção é feita internamente ao programa e uma indicação por programa no Brasil, naquela área, é encaminhado para a CAPES. Cada área é avaliada, né, por pareceristas dessas áreas e vão eleger o que é, então, o prêmio CAPES de tese daquele ano. Os prêmios CAPES de tese 2025 são teses defendidas em 2024 e assim todo ano. A gente tem ainda, né, depois dessa primeira etapa da premiação por área, existem os colégios mais amplos, né? E aí existem esses vencedores de cada área passam a competir entre eles, passam a ser avaliados no colégio agora, para entre os vencedores das áreas de um mesmo colégio, eleger o prêmio CAPES de tese do colégio. E aí são 3 colégios de humanidades, ciências da vida e ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar. Eu não sei se já saiu o resultado. É lá no dia da premiação. Os critérios, isso aqui está no site da CAPES, gente, que eu copiei e colou. A avaliação considera originalidade e relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social, metodologia utilizada, qualidade da redação, organização do texto e qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese. A solenidade de premiação ela ainda vai acontecer, vai ser no dia 11 de dezembro, a gente vai lá para Brasília. E aí existe uma premiação vinculada a isso, né? Os autores das teses selecionadas receberão bolsas de até 1 ano de estágio pós-doutoral em alguma instituição, qualquer instituição nacional, que a Viviane escolha, certificado e medalha. Essa bolsa de 1 ano, então 1 ano, uma bolsa de R$5.200. Podia ser um ano sabático, né? Podia ser um ano sabático. A Hendrika falou, poxa, depois de estudar tanto, conseguir um prêmio tinha que ser, descanse por um ano. O orientador ganha um prêmio no valor de R$13.000, além do certificado, que também é oferecido aos orientadores e tal, e o programa, o certificado, né, ao programa de pós-graduação. Os vencedores da área de ensino e da educação recebem ainda o prêmio de R$25.000 da Fundação Carlos Chaves. E aí, enfim, tem uma diferença de premiação para cada área e tal, mas basicamente no que nos cabe na área de ensino,
existe então essa para a Vivian, né, essa bolsa de pós-doc por um ano e mais um prêmio de R$25.000, a medalha que ela vai receber lá no dia e um certificado que a CAPES nos fornece. A gente já recebeu online, né, eu recebo como orientadora, a Vivian como autora, o programa recebe, a gente já volta aqui, um termo de distinção, né, uma toga de distinção. E nessa premiação em Brasília, que é uma cerimônia, a gente recebe isso tudo de novo impresso e uma medalha, enfim, uma cerimônia. Isso em termos de premiação, mas o que a gente gostaria de chamar a atenção é que isso que não é o mote, o gosto, o foco de ninguém quando se faz pesquisa, né? Ninguém faz pesquisa mirando em algo assim. Inclusive, eu nunca acompanhei o resultado do prêmio Tese CAPES. Eu não acompanhei nem o nosso, porque eu estava no hospital e eu recebi uma mensagem da coordenadora da área com parabéns, e aí fui olhar, enfim. Então isso não é um goal de ninguém, é um objetivo da pesquisa de ninguém. Mas isso traz algumas reverberações interessantes em termos de acesso da pesquisa, né? De divulgação do programa, de divulgação das pesquisas que são feitas no Centro-Oeste. É a primeira vez que um prêmio desse vem para o Centro-Oeste. Então, essas reverberações, claro que o dinheiro é ótimo, mas essas reverberações, elas são muito mais significativas politicamente para a gente, né? Então, a gente estava ali agora há pouco olhando as estatísticas de acesso, e aí o resultado saiu em agosto. Então, a gente tem, olha, 9 consultas em abril, 13 em maio, 1 em junho, 13 em julho, em agosto, 121 consultas no site, fora os compartilhamentos de PDF, porque várias pessoas pediram os PDFs e a gente foi mandando o PDF não em link. E esses PDFs foram compartilhados nos grupos de pesquisa, enfim. Mas também não só no Brasil. 62 visualizações nos Estados Unidos, 9 na Polônia, 8 no Vietnã, 4 na Austrália, 3 na China, 3 na França, 2 em Angola, 2 no Canadá, 2 em Costa Rica. Então a gente tem uma reverberação em termos de divulgação da pesquisa que o programa faz, né? E isso é muito relevante para a gente. A tese da Vivian é uma super qualidade, a Vivian é uma pesquisadora extraordinária, assim como vários de outros nossos alunos são extraordinários e já escreveram teses muito, muito boas. A questão é esse prêmio ele elege uma, né, a cada ano, e politicamente é importante que a gente tenha conseguido uma indicação do programa, uma premiação para o programa e para o Centro-Oeste. Eu acho que a gente faz essa fala também de pensar, né, que não se escreve uma tese para vencer alguma coisa, mas eu estou muito feliz. Demorou cair minha ficha. Então, um dia que a Lucia me falou, eu ri, falei, impossível, não existe. E fiquei muito desesperada, porque também vocês sabem como é doloroso esse processo de fechar uma tese, de defender um doutorado, de chegar ali no material de enviar para a banca. E eu ainda estava naquele ano em que a gente fala, enviei, fechou, acabou, não vou olhar mais para isso, né? Então, estava na aula, saí, peguei o celular, a professora tinha um monte de ligação, falei, o que aconteceu? Ela me falou isso. E aí, quando eu chego em casa assim, para almoçar, eu entrei em crise, porque eu falei, aquilo que para mim estava enterrado, eu ia ficar ali quietinho até eu mexer naquilo de novo, estava pipocando e a galera caminhando e meio, bateu, assim, foi um baque muito grande, né? Até voltei com a psicóloga, e é triste que que um momento tão feliz ainda traga esse movimento, assim, né? Porque assustei, foi um grande susto. Mas acho que isso, né? Contar para minha mãe, porque eu também tive uma licença maternidade,
Então, minha família, minha mãe, minha tia me ajudaram a fechar a tese, porque foram umas férias escolares ali de julho do ano passado. Aí a gente fez aquele intensivão, elas revezando para cuidar do Daniel, e eu ali. E aí eu poder falar, lembra aquela vez que eu estava desesperada, que eu tinha um negócio para terminar? Ficou bom, né? Foi premiado. E acho que isso é muito legal, assim, também. Né? E esse contexto do programa, que eu acho que é isso, eu tenho um carinho tão grande pelo nosso programa. Acompanhei, fiz a nossa mudança para cá, né? Então a gente carregando ali caixa bonitinho, acompanhei a nossa nota 4, a gente comemorou muito, foi muito legal. E saber que é nosso, né? Alguém falou isso nessas divulgações, né? É nosso. E isso me tocou muito, eu fiquei muito feliz de ser nosso, de ser aqui do meu estado. Então, eu sou aqui de Sidrolândia, pertinho. Então, eu tive o privilégio de fazer mestrado, a graduação, o mestrado e o doutorado na minha terra, no meu lugar, no meu estado, pertinho de casa. Fui subsidiada por bolsa, né, com uma galera, uns professores que gostam muito. Então, acho que a felicidade é disso, assim, né, de todo esse contexto e esse cenário em que estamos e sentir que é nosso, meu, da Luzia, né, duas mulheres, mães aqui pelejando também. Acho que são várias coisas que me alegram. Ter o prêmio com a gente. Francisco falou que o prêmio também é dele, que participou da pesquisa dela de mestrado. Só você falando de Sidrolândia, eu preciso fazer constar que o jornal de Sidrolândia publicou a notícia. O Babalizando, gente. Babalizando. Que a Vivian é Sidrolândia. Eu não sei como que eles tiveram acesso à fala da Ingrid, ganhou o Oscar da área de ensino. Essa é a matéria do jornal Babalizando. Mas aí as pessoas me encontram e falam, você ainda está aqui na escola, você não tem um apaixonar? Uma coisa melhor, você não vai para outro lugar. Eu quero só aproveitar para a gente entender mais amplamente, né? Olhando o contexto das teses premiadas, uma em cada área. Olha que importante esse cenário, porque eu lembro claramente do início do doutorado, do curso do doutorado, foi 2016 que começou a primeira turma, 15 já. 2015. A Vanessa estava lá e eu acho que tinha emprestado o seu lugar, não sei, e ele veio para um CZMAT, alguma coisa. E eu lembro claramente do Silvio dizendo, eu oriento teses que jamais ganhariam o prêmio CAP de tese. As nossas teses não ganham prêmio CAP de tese, né? Então, eu acho que esse é um ganho, né, de pensar numa forma diferenciada de escrita, de pensar em teorias que propõem outros modos de olhar para a pesquisa, metodologicamente, inclusive. Esse é um ganho importante para a gente, né? Temáticas investigadas. Então, se a gente for olhar aqui, olha, os conceitos de premiação da administração, olhando para a ideologia política, antropologia, olhando para a questão da mulher no contexto sul-africano. Vamos descendo. Visão feminina ali das artes visuais. É um movimento diferente, exatamente. Dê uma olhada. Tem, pouquíssimos, O né? Unicamp, o FMG, acho que são 9 da UFMG. Muitas meninas, né? São Paulo. Pode comentar? Pode, claro. Não, a discurso é esse. É muito importante olhar para isso, né? Para a gente ter uma ideia do nosso programa, né? Talvez uma disciplina que assim, nós somos marginais, né? Daí, como assim nós somos marginais? Nós somos marginais, né? Se você olhar os outros e olhar as instituições, né? Se você for olhar, por exemplo, quanto que a UFMG ganha
quanto a UFE ganha, quanto a UFJ ganha, né? Eu estou falando de coisa de 25 vezes mais. Tá? Então, um aluno da UFMG ganha 25, 30 vezes mais que um aluno da UFMS, por N coisas, né? Então, assim, a gente estar neste mapa, sendo não só a primeira vez no Centro-Oeste, mas a primeira vez no Norte e no Nordeste também, sendo na área de ensino nunca saiu do Sul e do Sudeste, né? E mais ainda do Sudeste. Então, é um movimento também da gente estar nesses lugares, né? Então, eu acho que isso vale muito destaque, né? De todo o trabalho de vocês, de toda a discussão. Eu acho que é isso, né? É singularidade, sessão de deficiência, tem premiação sobre a população do campo, questões raciais, políticas, gestão democrática, né? Enfim, depois olhem com cuidados ao grupo subalterno, Populações do campo da Floresta das Artes, saúde coletiva. aqui, né? Isso, as populações do campo. É muito relevante ter essas temáticas entre as teses premiadas em cada área. Imagina que são todos os cursos de doutorado de uma área mandando suas indicações, né? Então, acho que a gente está num momento, né, da ciência no país muito potente, né? Enfim, mas obrigada, gente. Mas assim, retomando o que o Viola falou, queria dizer assim, né? Para quem está no início do programa, 2006, né? E realmente, porque na verdade a gente sabe que também é muito político, né? Então essa é uma questão política, né? A gente sabe que quando a gente subiu de nota, o nosso programa subiu de nota para o mérito, porque às vezes a gente sobe para o mérito, mas também tem assim um apoio, né? Uma ajudinha. A gente vai para o mérito e compra alguns desejos, porque a gente sabe que tinha alguns, digamos assim, alguns comentários